Eu descobri uma traição da forma mais absurda possível. E quando eu descobri, eu fiquei assim, ó. Como assim? Não vou estar entendendo. Vamos lá. Eu moro num lugar. E nesse lugar eu conheço todo mundo. Há anos. Só que eu moro num bairro. Então, na minha rua, eu conheço todo mundo. Do bairro todo, eu não conheço todo mundo, né? E aí, um homem começou a frequentar aqui a minha rua do nada. Ele começou a ficar na porta da minha casa do nada, assim. Eu não sabia quem era, nunca tinha visto ele, mas ele começou a ficar ali com os meninos, né? Conversando e tal. E vez ou outra, meu marido parava ali pra poder conversar também. E beleza. Só que esse homem, ele começou a dar em cima de mim quando eu passava. Ele ficava me encarando, ele ficava mexendo comigo, ele falava gracinha baixinho quando eu passava, sabe? Ele ficava tentando chamar a minha atenção. E ele fazia isso na frente de todo mundo. Só que todo mundo sabia que eu era casada com meu marido. E aí eu fiquei, será que ninguém avisou ele que eu sou casada, né? Porque tudo bem, não tem como ele saber que eu era casada. Mas ele tava ali no meio da galera, a galera toda me conhecia. Alguém deve ter dado um toque nele, né? Falei, bom, ele não vai mexer mais. Isso no primeiro dia, porque ele mexeu agora, alguém vai dar um toque. Pois bem, passaram-se os dias e ele continuou mexendo comigo. Eu passava, ele dava em cima de mim, que não sei o quê. E aí eu comecei a estranhar certas atitudes. Por quê? Porque teve um dia que eu passei que ele mexeu comigo, aí um amigo cutucou ele e falou, qual é, cara? Pô, olha, a mulher do amigo ali, não sei o que. Ele foi assim, não, relaxa. Ele falou, não, relaxa. Aí eu já achei aquilo esquisito. Passei um dia com meu marido. Quando eu passei com meu marido, eu falei, bom, agora ele vai ver que eu tenho um marido e vai parar de fazer essa gracinha. Passei com meu marido, ele olhou, viu meu marido, não falou nada. No dia seguinte eu passei, ele continuou mexendo comigo. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu falei com meu marido, falei, bom, vou falar logo, né, porque meu marido fica ali conversando com eles, que não sei o quê. Meu marido, no dia que a gente passou, eu e ele, parou lá, cumprimentou todo mundo, pegou na mão dele, inclusive dos outros garotos, beleza. Quando a gente chegou em casa, conversei com meu marido, falei, olha, amor, tá acontecendo isso, ele tá fazendo isso, falando assim, assim, assado, não sei o quê. E aí o meu marido, que sempre foi muito nervoso, muito ciumento, aquela pessoa que vai pra briga, que vai tirar satisfação, virou e falou assim, ah, amor, relaxa, ele não devia saber que você é minha mulher, não. Deixa isso pra lá. Gente, quando ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, falei, ué, mas você tá tranquilo com isso? Ele, tô, as pessoas mudam. Porque ele sabia que eu sabia que ele era da briga. Na hora que ele falou as pessoas mudam, ali eu sabia que tinha alguma coisa de errado, que eu não tava entendendo. E piorou no dia seguinte, quando eu passei de novo com o meu marido, e o meu marido de novo foi lá cumprimentar todo mundo e continuou cumprimentando ele. Mesmo eu falando que o cara estava dando em cima de mim. Ele foi lá, pegou na mão do cara, conversando como se nada tivesse acontecido. E aí eu reparei que o cara olhava pra ele com um certo deboche, sabe? Meio assim, esquisito. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu fui, peguei e falei, eu vou tirar essa história limpa. Os dias foram se passando, eu com aquela pulga na orelha. Olhei atrás da orelha, né? Olhei o celular do meu marido, não achei nada. O cara continuou mexendo comigo, tava todo dia ali na minha rua. Eu falei, eu vou parar ele e vou perguntar. E foi isso que aconteceu. Eu passei, ele estava ali sozinho, né? Os meninos estavam chegando, pelo que eu entendi. Lá no final da rua eu vi os meninos chegando. Eu fui, chamei ele, falei, posso falar com você? Na cara dura, gente. Ele falou, oi, pode sim. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você tá dando em cima de mim? Eu tô vendo uma aliança no seu dedo. Esqueci de mencionar isso. Ele tinha uma aliança no dedo também. Eu tô vendo uma aliança no seu dedo. Você sabe que eu sou casada. A galera aqui já te falou. Você já me viu passando com meu marido. Eu já falei com meu marido. Meu marido falou pra deixar pra lá. Meu marido fala com você. Você aperta a mão do meu marido. Então por que você continua dando em cima de mim, sendo que você sabe que eu sou casado e você tecnicamente fala com o meu marido? Acho que ele não esperava que eu fosse questionar ele, né? E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você quer mesmo saber? Eu falei, eu quero mesmo saber. Ele falou, então eu vou te contar. Eu falei, por favor, né? Porque eu tô achando que a única dessa história aqui que tá sobrando sou eu. E ele falou assim, eu sou casado. E eu descobri, há alguns meses atrás, que o seu marido estava ficando com a minha mulher. E eu perdoei ela porque eu não vivo sem ela, né? Então não é a primeira traição. Eu perdoei ela porque eu quero perdoar mesmo. Eu sou idiota, não consigo ficar sem ela. Ela sabe disso, né? Por isso que ela vive me traindo. Só que quando eu descobri com quem ela estava me traindo, que era o seu marido, e que ele também era casado, eu resolvi dar um troco.
Então é por isso que todas as vezes que você passa aqui, que eu mexo com você, que eu dou em cima de você na frente dos amigos dele, ele não fala nada. Entendeu? É por isso que quando você foi falar pra ele, ele falou pra deixar pra lá. E é por isso que ele continua passando aqui, falando comigo, apertando a minha mão, mesmo sabendo que eu dou em cima de você. Porque eu falei pra ele que se ele parasse de me cumprimentar, se ele viesse falar alguma coisa comigo, se ele viesse reclamar, eu iria contar tudo pra você. Então sim, o seu marido, ele meteu o chifre na sua cabeça como minha esposa. Eu ainda estava tentando ter uma reação quando ele puxou o telefone e me mostrou tudo. Eu não conhecia a esposa dele. Não sabia quem era. Tinha várias conversas dele com o meu marido pedindo pra ele parar, e ele falando que ia contar pra mim, que não sei o que, e ia ameaçando meu marido, aquela coisa toda. E tinha todos os prints da conversa deles, eles iam pra casinha. Todas as vezes que meu marido chegava tarde em casa, era por isso. Então ele tava metendo um chifre na minha cabeça com a mulher do cara. O cara descobriu, perdoou, mas começou a dar em cima de mim e tava ameaçando meu marido de que eu aceitasse que ele desse em cima de mim. E se eu ficasse com ele, se eu, aceitasse e ficasse com ele, meu marido não ia poder falar nada. Meu marido ia saber e não ia poder falar nada, porque ele também me traía com a mulher do cara. Eu falei, não, mas eu não aceito traição não, meu amigo. Se você aceita, isso aí é um problema seu. Eu não aceito, eu tô nesse relacionamento achando que ele é tão fiel quanto eu. Pois eu não vou aceitar. Amigas, dei meia volta. Ele falou, aí é você que sabe. Dei meia volta. Voltei pra dentro de casa, arrumei todas as roupas dele, botei na porta e só mandei uma mensagem pra ele. Falei, já descobri tudo, já sei que você me traía com a mulher do cara, era por isso que ele dava em cima de mim e você não falava nada. Já sei, resumido pra você, querido. Eu já sei de tudo. Nem tente falar nada, suas coisas estão na porta, tá? É só você pegar e ir embora. Eu tinha 8 anos de casamento. E assim eu me separei. Mas eu não ia aceitar ficar casada com um cara que me traía. Ele achou que eu ia aceitar o chifre igual ele aceitou, e aí eu não aceitei. Entendeu? O cara lá, eu não aceitei. Terminei com ele. Mas você devia ter ficado com o cara pra poder dar o troco. Gente, ele era muito feio. E eu não faria isso comigo, sabe? Ele era muito feio mesmo. Então, vai ver, a mulher dele era super bonita. E o que era, por isso que ele aceitava o chifre. E eu não aceitei. O meu ex-marido ainda tentou conversar comigo, foi atrás da minha família, tentou falar com a minha família. Só que eu não quis. E é isso. Foi por isso que eu me separei. Meninas, não aceitem chifre de ninguém, tá bom? Meu marido escutou um áudio na minha frente de uma mulher que falava assim: se você postar foto com a sua esposa no dia das namoradas, eu vou printar todas as nossas conversas e vou mandar pra ela, porque é dia da namorada, não é dia da esposa. E eu achei que fosse aquele meme que tá rolando por aí nas redes sociais, que acho que todo mundo aqui já viu. Então, aí tanto que eu brinquei, ri e tal. Só que no dia dos namorados, ele não postou nada pra mim. E era uma quinta-feira de manhã qualquer, eu estava preparando o café da manhã, era tipo assim, cedinho, a gente acordava junto, eu era 14 anos casada com aquele Jurandir, a gente acordava junto pra poder fazer o café da manhã, não sei o quê, e aí ele tava sentado na mesa, tradução, né, ele olhando eu fazer o café da manhã, que era assim, ele tava sentado na mesa mexendo no celular, não sei o quê, e aí eu escutei ele clicando e escutando esse áudio, só que sabe quando a pessoa leva o telefone no ouvido, tipo... E aí acabou falhando e ficou pra todo mundo ouvir, fica no Viva Voz. Foi isso que aconteceu. Tanto que quando ele viu que tava no Viva Voz, ele deu um pulinho assim, olhou pra minha cara. Aí eu olhei pra cara dele e falei, aquele meme? Ele, aham. Aí ele continuou escutando, sabe? Aí eu falei, eu já vi esse meme, que não sei o quê. Dei uma brincadinha com ele, ele deu uma risadinha sem graça e saiu, levantou correndo, foi no banheiro. Eu falei, ué, que esquisito. Porém, não falei nada. Aí a primeira eu jurei que era o meme, né, gente? Pra mim era o meme. Aí a minha primeira, assim, desconfiança não foi o áudio em si. Foi que logo depois, quando ele voltou, eu falei, amor, tá chegando o dia dos namorados. O que nós vamos fazer? Ele, a gente vê lá na hora. Eu era casada com aquele Jurandir há 14 anos. Ele sempre se planejava, sabe? Pesquisava presente, a gente viajava, me levava pra jantar. A gente planejava o dia dos namorados meses antes, porque geralmente a gente viajava. E aí, do nada, ele me mete a gente vê no dia. Eu achei um pouco esquisito da parte dele. Só que eu não sou o tipo de pessoa que guarda pra mim. Eu já questiono logo. O que tá acontecendo? Como assim a gente vê na hora? Há 14 anos nós planejamos o nosso dia dos namorados. E esse ano você quer ver na hora o que a gente vai fazer? Falei, quer me contar alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? E aí ele viu que eu me liguei em alguma coisa. Ele falou, não, amor, vamos fazer o seguinte. Esse ano o dinheiro tá apertado, não dá pra gente viajar. Vamos naquele restaurante que você gosta, não sei o que e tal. Fiquei satisfeita com isso? Não. Fiquei com um pouquinho atrás da orelha, mas falei, não. Às vezes realmente tá preocupado, trabalho, dinheiro, até porque ele tem ficado até mais tarde no trabalho. Quando eu parei pra pensar, ele tem ficado até mais tarde no trabalho, eu fiquei, Mas eu confiava no meu marido, ele nunca me deu motivo nenhum pra poder desconfiar dele. Chegou o fatídico dia dos namorados. Ele reservou, comprou presentinho, uma coisa mais simples, geralmente ele fazia uma surpresa, mas dessa vez ele comprou, eu senti que foi tipo, pra não passar em branco, sabe? Porque não foi nada que eu queria, algo que ele viu aleatório e comprou pra mim. E eu fiquei...
E sendo que eu dei um belo presente pra ele, aí me arrumei linda e bonita, nós fomos pro restaurante, jantamos, comemos. E aí, quando a gente voltou pra casa, ele não quis namorar. Eu achei esquisito, porque data comemorativa, né? Sempre tem. Ele falou, ai, amor, aquela comida me caiu mal, quero deitar, quero dormir. Falei, tranquilo. Só que lá no restaurante, eu tirei uma foto nossa e postei. Ah, te amo, feliz dia dos namorados, meu namorado, eterno namorado, não sei o que, não sei o que lá. Ele viu lá na hora, ai, amor, que lindo, não sei o que. E só. Ele não repostou e ele não postou nada pra mim. Eu falei, bom, amanhã ele deve postar. Deve ter esquecido, daqui a pouco ele posta. Porque geralmente ele postava no feed, ele não fazia nem stories, ele postava no feed. Não postou nada pra mim. Sabe quando você já tá desconfiando, então você fica calada pra não alarmar? Foi o que eu fiz. Não falei nada, fiquei olhando assim, comi, chegou em casa, eu resolvi ignorar, falei, não, mas ele deve postar. Fomos pra namorar, ele não quis, foi dormir. Falei, beleza. Acordei sábado, pensando, vai ter uma declaração enorme, não sei o quê. Não tinha. Ele não fez nada pra mim. Nada. Ele não postou uma foto, parabéns, chifrudo. Na mesma hora, eu associei ao áudio que eu escutei de uma mulher. Que eu pensei que era um vídeo aleatório, que era um meme aleatório com os amigos dele, sabe? Que eles têm um grupinho lá de amigos dele. E eu achei que era um meme. Ele já tinha acordado, ele já tinha postado stories, ou seja, ele só realmente não postou nada pra mim. Aí eu falei, não falei nada. Eu fui esperta, não alarmei, não contei, não questionei, eu não falei nada. Porque eu sabia que sábado de tarde ele tirava o soninho dele. Falei, não, tranquilo, não vou falar nada não. Esperei ele dormir. Quando ele dormir, eu pela primeira vez na vida peguei o celular dele, que eu nunca tive motivo. Eu sabia a senha de tudo, obviamente. Peguei o telefone dele, abri, procurei o telefone dele todo, gente. Não tinha nada. Não tinha nada, nada. Eu falei, não é possível, achei que eu ia achar alguma coisa e tal. Comecei a achar que era coisa da minha cabeça, que vai ver, ele só esqueceu. Só que aí eu lembrei do áudio. Eu falei, e se eu? Falei, tá bom. Fui lá no perfil dele. Fui nos stories, peguei uma foto nossa, postei, me marcando, bonitinho, toda uma declaração de amor e postei. Ele tava dormindo. E esperei. Eu sentei e esperei. Sabia que ele ia dormir até mais tarde, esperei. Gente, não deu, tipo assim, 30 minutos que eu tinha postado o stories. Um fake me mandou solicitação. Quando eu vi a solicitação, eu cliquei e aceitei. Quando eu aceitei, veio uma enxurrada de print, foto e não sei o quê. E aí eu fui abrindo um por um e fui olhando. Meu marido tinha uma amante há meses. Então, assim, era declaração de amor, eu te amo, vou largar ela pra poder ficar com você é o amor da minha vida, que não sei o quê. Não fica chateada, não vou postar nada com ela, você que é minha namorada. O meu marido tinha uma namorada. E a namorada dele ia ficar chateada se ele postasse algo pra esposa corna de 14 anos que ele tinha. 14 anos casado, né? Não de 14 anos. E ali eu comecei a conversar, perguntei se era ela mesma. Ela falou que sim, que ela não ia se identificar, mas que se eu quisesse ela podia me fazer as perguntas. Eu falei, Ela falou, perguntei quanto tempo tava rolando, eles estavam meses juntos. Todas as vezes que ele saía tarde do trabalho, dizendo que tinha reunião, que tava trabalhando muito, que tava lutando por uma promoção, que não sei o que, não sei o que lá, era mentira, ele tava com ela. E ela disse que ele tava prometendo me largar pra ficar com ela. Tanto que ela falou, ele não quis tomar uma decisão, então eu tomei eu. Porque eu falei pra ele que a gota d'água pra mim seria ele postar alguma coisa pra você no dia dos namorados. Como ele resolveu postar, então agora também eu tô te contando. Se ele não toma atitude, eu estou tomando. Eu falei, não, mas ele não postou nada não. Quem postou foi eu. Eu entrei, eu escutei ele escutando o áudio, peguei, entrei e postei e só esperei. Gente, eu não precisei fazer nada. A própria amante veio e me contou tudinho. Ela disse que eu nunca ia saber quem era ela, que ela não queria se identificar, mas que era isso, que eles estavam juntos há meses e que pra ela, ele ter feito o post foi a gota d'água. Depois que eu já tinha todas as provas, tudo bonitinho, tudo salvo, eu fui pra cima dele, amigas, igual um Beyblade. Eu acordei ele no soco, no tapa, eu fui batendo. Enquanto eu tinha força, eu fui batendo nele, falando que eu era louca, o que tava acontecendo. Peguei o celular, esfreguei na cara dele. Os prints, as conversas, tudo. Ele dizendo que amava, tudo. Ele falando que tinha sido um erro, que ele nunca ia me largar pra poder ficar com ela, que ele tava 14 anos comigo, que ela era uma ninfetinha que ele tava pegando e iludindo, que ele errou como homem, mas que isso nunca mais ia acontecer, que ele ia... Falou até que ia pra igreja, que ele ia consertar, que não sei o que... Eu não quis saber. Acabei o meu casamento ali, falei pra ele ficar com a ninfetinha dele. Ele ficou, não ficou meses correndo atrás de mim. Contei pra todo mundo o que tava acontecendo, pra nossa família, porque obviamente nossa família ia querer a satisfação. E foi isso, gente. Foi assim que eu descobri que eu era corna. Por causa do Dia dos Namorados e por causa desse meme que tá rolando pra todo mundo. Então, se o seu namorado não postou nada, fica esperto, tá? Eu sempre vigiei muito meu marido. E vocês acreditam que ele conseguiu me trair na minha cara? Na minha cara? Num passeio de família?
com a família dele todinha, que é pra completar bastante a minha humilhação. Pois bem, eu sempre fui uma querida muito ciumenta, né? Porque parecia que eu tinha casado com o Brad Pitt. Mas ele era muito, assim, o Jurandir da vida dele. Pois é, mas eu tinha um ciúme daquele homem, amiga, que você não tem noção. Ele era a razão da minha vida, o oxigênio que eu respirava. Então eu sempre tive em mente que a qualquer momento ia passar uma candenga, pegar ele pelas pernas, jogar ele no ombro e sair correndo com ele. Então eu sempre vigiei muito meu marido. Sempre fui muito ciumenta, sempre deixei isso bem claro, vigiava telefone, não aceitava amiguinha, ficava pegando no pé, ligava, mandava mensagem. Mas o homem, ele é um bicho sujo. Quando ele quiser te trair, ele vai te trair. E vai te trair na sua cara. Só que eu duvidei do potencial dele. Pois bem, era um sábado. Sábado de sol, gente, rachando 40 graus. Bom pra quê? Tomar um chifre. Pois é. A minha sogra me liga e fala, querida Nora, vamos para a praia. Eu falei, bora? Tô precisando reativar aqui minha marquinha. Juju tá de folga, vou chamar ele com os nossos 2 filhos, porque eu era casada há 15 anos, não era há 2 meses. Conversei com ele, falei, tua mãe tá ligando, não sei o que, bora pra praia. Bora pra praia. Tá bom. Fomos pra praia, arrumamos tudo, chegamos lá e monta a barraquinha, aquele frango, aquela farofa, a gente gostava e tava tudo certo. E aí tá bom, o dia tava acontecendo, meus filhos brincando na areia, brincando na areia, mais comendo na areia do que qualquer coisa, e conversa vai com a minha sogra e ali, não sei o quê. E aí meu marido foi ao mar, levou nossos filhos. Até aí, então, tudo ótimo. Tava no mar, ia, voltava com nossos filhos. Até que um determinado momento, eu comecei a reparar que ele parou de levar os nossos filhos ao mar. E as crianças começaram, mamãe, papai foi na água, assim, a gente cai na água também. Mamãe, a gente cai na água, papai não tá levando, que não sei o quê. E eu achei estranho. Eu falei, quando ele voltar, eu falo pra ele levar vocês. Porque o que eu pensei? Poxa, né, você ir pro mar, tá calor, tem que vigiar a criança. Às vezes ele quer dar um mergulhozinho só a ele, tá tudo bem, tá tudo certo. Vou esperar ele voltar e falar pra ele levar as crianças. Porque eu não reparei. Eu não me liguei que isso tava acontecendo. Porque, gente, a praia tava lotada. A família dele tava ali. Tava a mãe dele, o pai dele, as irmãs dele, os sobrinhos dele. Tava todo mundo ali. E tava todo mundo ali na areia conversando. E ele sumindo pro mar fora. Quando ele voltou, chamei ele de canto de frente, Juju, vem cá. Poxa, quando você for no mar, leva as crianças, né? Porque eles querem brincar, a infância. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, levei ele várias vezes, o que era verdade. Mas eu quero ir dar um mergulho mais no fundo, que não sei o que, sem ter que ficar vigiando criança. E aí eu falei, não, então faz o seguinte, quando você for, você me chama, que aí você vai pro fundo e eu levo as crianças. Gente, o homem ficou pálido. Ele empalideceu-lhe ali na hora, que eu olhei pra cara dele e fiquei, o que foi, amor? Ele, não, amor, não precisa não, eu vou levar as crianças. Aí eu já estranhei de novo. Eu falei, não, tudo bem então. Continuou rolando ali o passeio na praia, conversa vai, conversa vem. Meu marido sumiu de novo, foi pro mar e deixou as crianças. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vou lá atrás dele. Fui, rodei e não achei ele no mar. Gente, a praia tava lotada. Então, assim, ele podia estar em qualquer lugar. Mas na reta, ele não tava. Falei, não é possível, eu voltei. Eu voltei, esperei, passou umas meia hora, ele voltou. Eu falei, onde é que você tava? Ele, eu tava no mar. Eu falei, ué, e de novo você não levou as crianças? Eu fui lá te procurar e não te achei. Ele, amor, você sabe como é, a gente entra, a correnteza vai levando. E aí, meu marido já sabia que eu era meio neuróticozinha da cabeça. E ele começou a reclamar de mim, falando que eu tava muito ciumenta, que não sei o quê. Só que já tinha dias que ele tava nessa reclamação. E aí ele começou a reclamar na praia. Dá um tempo, deixa eu respirar, eu só tô no mar, eu tô aqui, você acha que eu vou fazer o quê? Tá a nossa família toda aqui. Isso a gente discutindo de canto, que eu não gostava de discutir na frente dos outros não, tá? E baixinho, que é pra não chamar a atenção. Você tá pensando que eu sou o quê? Que não sei o quê? Olha aqui minha família, meus filhos, meus pais. Você acha que eu vou desrespeitar assim? Aí eu fiquei, poxa, eu acho que eu tô dando uma exagerada, porque ele realmente não faria isso. Pedi desculpa e falei, não, amor, tudo bem, tudo certo. Beleza, mas quando você for pro mar, leva as crianças. Ele veio, sentou um pouco, mas você via que ele tava inquieto. Ele tava doido pra voltar pra água. Você via que ele tava ali, sabe, inquieto. E eu comecei a reparar. Eu falei, gente, não é possível, que isso é coisa da minha cabeça. Eu fiquei, não vou deixar minha sogra me distrair. Vou prestar atenção no que ele tá fazendo. E aí ele levantou. Quando ele levantou, eu já tava assim, ó. Ele viu que eu tava olhando, aí ele falou, vamos, crianças, vamos pro mar, que não sei o quê. E assim, gente, indo pro mar a cada 10 minutos e ficando lá 40 minutos. E eu tô assim, gente, isso horas de praia já. Que a gente chegava bem cedo, que é pra sair de noite, que a gente, quando pegava pra praia, era o dia todo. Aí ele levou as crianças e eu falei, bom, não deve ser nada demais. Tá bom. Passou mais ou menos uns 15 minutos que ele tava no mar com as crianças. A minha filha, que era um pouco mais velha, voltou. Quando ela voltou, ela falou, mamãe, a gente se perdeu do papai.
Ele deixou os nossos filhos na beira da praia, sozinho, assim, brincando no mar, e sumiu. Eu falei, como assim se perdeu? Ah, ele falou pra gente não ir pro fundo e pra gente ficar ali esperando ele voltar. Mas já tem um tempão e ele não voltou. As crianças não têm noção de tempo, que tinha passado só 15 minutos. Gente, ali eu entendi que tava acontecendo alguma coisa. Porque ele nunca faria uma coisa dessa. Ele tava acontecendo alguma coisa. Eu falei, senta aqui com os avós de vocês que eu já volto. E aí eu fui. Amigas, eu fui na reta. E fui andando. Lá no final, perto das pedras, ele estava lá com uma mulher. Quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, eu não acreditei. Ele tava no maior amasso com a mulher, encostado na pedra, quase que furefando ali. Eu reconheci ele porque ele tava com um short laranja neon. Vocês viram que eu não tava achando ele antes. E eu olhei e falei, não é possível que aquilo ali é meu marido. Eu já cheguei gritando. Falando, então é por isso que você tá sumindo. Que eu não ia fazer isso na frente da minha família, na frente dos meus pais. Que não sei o que não sei o que lá. E eu cheguei, amor, berrando, gritando pra todo mundo ouvir. Todo mundo ficou assim, meio assustado, sem saber o que tá acontecendo. Plantei a mão na cara dele. A menina não sabia, que era uma menina, devia ter uns 20 e poucos anos, não sabia que ele era casado. Não sabia ela. Você é casado? Não sei o que. Eu falei, de onde você conheceu ela? Não, eu acabei de conhecer ele aqui. A gente começou a conversar e aí começou a rolar uns beijos. Eu não sabia que ele era casado. Eu falei, pois ele não só é casado, como ele tá aqui com a família toda dele. Gente, olha, eu dei tanto na cara dele ali no meio daquela pedra, mais tanto. No fim fez aquele montinho, a galera assim querendo ver o que tava acontecendo. Quando eu cansei, que a minha mão cansou de aplaudir a cara dele, eu voltei pra onde eu estava. E ele atrás de mim, com a cara roxa, de tanto que eu bati. Não, amor, vamos conversar, que não sei o que. Morrendo de vergonha por causa das pessoas e porque eu ia contar pros pais dele. Cheguei lá berrando, falando tudo que tava acontecendo, que ele tinha jogado 15 anos de casamento fora, que ele me traiu na minha cara, com os nossos filhos ali, com a família dele toda ali. Olha, virou um escarcéu a praia. Acabou com o dia, eu peguei minhas coisas, fui embora, me separei porque eu não aceitava chifre. E agora eu te pergunto, eu vigiava o homem, e ele foi pra praia comigo, com a família dele, com os filhos dele. E ele fez isso na minha cara. Você imagina o que ele não fazia por trás, minha jovem querida gafanhota. Não adianta vigiar, não. Quando o homem quer trair, ele vai lá e trai na tua cara.